Em 2017, alguns canais do YouTube Edu criaram uma tag para comemorar o Dia dos Professores e responderam algumas perguntas sobre a profissão. A gente já está em 2020, mas eu vi o vídeo no canal da professora Karina Fragoso e me senti inspirado a responder essas perguntas. Mesmo estando atrasado, acho que vai ser bem legal poder participar. E se mais gente gostar da ideia, sinta-se convidado para responder também. Então vamos lá. Vou responder as perguntas que foram propostas nesta brincadeira. Quando e por que decidiu ser professor? Responder essa pergunta é um pouco complicado, porque na minha cabeça eu acho que eu sempre soube que seria professor. Quando eu comecei a me interessar pelo inglês, com 9, 10 anos de idade, eu até pensava em fazer turismo, porque eu achava que seria o caminho certo para usar o inglês. Mas desde muito cedo eu ajudava meus amigos, eu dava aula para os meus amigos, então acho que muito criança eu já sabia que seria professor. Como foi a sua primeira aula? A minha primeira aula da vida, era muito novinho, e na verdade eu ensinei um amigo da mesma rua em que eu morava a ler. A gente tinha a mesma idade, ele tinha dificuldade com leitura, eu já sabia ler, e eu decidi que iria ensiná-lo a ler. Essa foi a minha primeira experiência dando aula, mas a minha primeira experiência oficial numa sala de aula foi quando eu ainda era aluno de inglês, e aí eu comecei a dar aula para ajudar até a pagar a mensalidade da escola. Foi uma experiência bem legal, foi bem interessante. Também muito novinho, ali com 16, 17 anos, já estava tentando. O que você mais ama na profissão? Eu acho que eu gosto do contato. Eu gosto muito de estar com pessoas, de sentir que alguém aprendeu alguma coisa por minha causa, o que eu ajudei nesse processo. E é muito interessante que as pessoas vêm te dar esse retorno. Quando elas dizem pra você, assim, tipo, depois da sua aula aquilo ficou muito claro, ou entendi aquilo depois de ver a sua aula. Acho que isso é o que eu mais gosto na profissão. E o que você menos gosta? Eu acho que aqui vale falar um pouco da questão financeira. A gente sabe que é bem complicado ser professor, viver de ser professor, né? De ouvir esse tipo de coisa, do tipo, com o que você trabalha, ou você faz alguma outra coisa além de dar aula, né? Então acho que essa falta de valorização da profissão cansa um pouco às vezes. Eu acho que isso é o que eu menos gosto. Já viveu alguma situação engraçada em sala de aula? Eu já vivi muitas situações engraçadas. Eu não consigo pensar em nenhuma específica, mas acontece muita coisa. Sei lá, alunos com problema. Eu dou aula de inglês principalmente, então tem os problemas de pronúncia. Quando você vai dar aula para estrangeiros, ensinar português para estrangeiro e ver a dificuldade que eles têm em tentar falar a nossa língua. Às vezes acontecem coisas bem engraçadas ali, mas eu não consigo me lembrar agora de nenhuma situação específica. Lembra de um momento que te deixou muito feliz? São muitos momentos, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre esse momento atual de pandemia que estamos vivendo. Aconteceu recentemente, né, os alunos fazerem uma surpresa em vídeo e que foi muito legal e foi muito bonito, foi muito tocante. Toda essa mudança de cenário foi muito complicada. Para mim foi muito complicado. Eu disse no começo que eu gosto muito da questão do contato. Não ter esse contato foi muito triste, eu acho. Então ter esse retorno, ter essa homenagem ali, ainda que em vídeo, que me deixou muito feliz. Já pensou em desistir da profissão? Algumas vezes. Acho que no começo da faculdade, assim, eu comecei a dar aula no mesmo ano que eu comecei a faculdade. E ali no começo eu pensei em fazer os concursos públicos, né? Ouvir um pouco a família e seguir essa, sei lá, carreira mais tranquila, financeiramente falando. Então, algumas vezes já me passou pela cabeça assim, mas toda vez que eu me imaginava naquela situação, eu ficava triste e, sei lá, é isso que eu gosto de fazer. Então, sempre acabei voltando para essa área. Você teve um professor que marcou a sua vida? Eu tive alguns professores, algumas professoras, sempre foram professoras que marcaram a minha vida. Eu acho que a minha primeira professora de inglês me marcou muito. Era, assim, eu sou do interior do sertão baiano, então ter aquela mulher falando inglês tão fluentemente ali, aquilo era muito inspirador, né, me deixou com muita vontade. E uma outra professora de inglês do ensino médio também me marcou bastante, assim. A paixão que ela tinha, a vontade que ela tinha de causar mudanças, de fazer o inglês ser uma disciplina interessante na escola, né? Era um colégio técnico, então ver alguém fazer aquilo tudo me inspirava muito, assim. Eu tive muitos bons professores na vida,
mas acho que essas duas me marcaram profundamente, a Cris e a Elaine. Espero que elas vejam isso aqui. Por que decidiu criar um canal? Bom, o canal é ideia da Carol e ela fez o convite. Acho que no começo tinha a questão assim da Carol se achar um pouco tímida para as câmeras, que não é mais verdade. Mas quando a gente começou a ver esse convite, porque ela achou que se tivesse uma outra pessoa ali perto dela, talvez fosse mais fácil, e eu aceitei na hora. Eu tinha muita certeza que daria muito certo, que parecia muito legal, que era um projeto muito legal, continuo achando, inclusive. E foi isso, né? Eu tinha muito pouco contato com canais do YouTube até o convite da Carol para o Português é Legal. Bom, é isso. Acho que essas são as minhas respostas. Foi muito legal ter feito esse vídeo, responder essas perguntas. Incentivo que vocês façam o mesmo. Usem o nosso espaço de comentários aqui para deixar as respostas de vocês para algumas dessas perguntas por mim mencionadas aqui. Se inscrevam no nosso canal, busquem canais de educação aqui no YouTube, estejam com a gente. Muito obrigado e até a próxima.